coletiva de imprensa de Pedrinho, desde que se tornou presidente do Vasco no fim de janeiro. Nesta quarta, em entrevista em São Januário, o dirigente disse estranhar o distanciamento com a SAF e afirmou que gostaria de ter mais participação nas decisões, mas afirmou diversas vezes que não pode falar sobre determinados assuntos, especialmente o futebol. Algo curioso é que a coletiva do Pedrinho, que é presidente do clube, não foi transmitida pelo canal do Vasco no YouTube. Nem teve publicada trechos da entrevista após a coletiva. Já quando o CEO da SAF, Lúcio Barbosa, comunicou o desligamento de Alexandre Matos e a gente transmitiu essa informação aqui no Bate-Pronto da Jovem Pan, a coletiva durou mais de 30 minutos e foi transmitida ao vivo pelo canal do clube no YouTube e pelas redes sociais. Então, já que a gente não tem os trechos do Pedrinho, né, nós temos a arte com as aspas para a gente poder conferir o que disse Pedrinho, presidente do Vasco. Por que eu não posso falar? Não sei também. Também me causa estranheza. Quando eu era um comunicador, fui procurado pela SAF para exercer um cargo importante, remunerado na parte esportiva. Quando me lancei candidato e eleito, além de sócio, o raciocínio óbvio é que a gente tivesse um relacionamento próximo em relação à parte esportiva. Eu não posso ter esquecido em 3 meses algum conteúdo direcionado ao futebol. Eu não posso, por mais que eu seja sócio minoritário, obrigar alguém a nada. Não estou incomodado que não estou participando do futebol. Estou incomodado que eu poderia estar ajudando o Vasco. E o Pedrinho ainda disse, abre aspas, estou sempre disposto a ajudar o Vasco. Não existe vaidade. Nunca tive intenção de ter uma última palavra. Zero vaidade. Esportivamente, acho que poderia colaborar. É uma opção deles. O que as pessoas têm que entender é que o Vasco está acima de todos. Uma SAF, as pessoas esperam um projeto a curto, médio prazo. Quando você fala médio a longo prazo, eu acredito que eu conseguiria reestruturar sem ser uma empresa. Uma empresa com aporte. Esperamos umas situações mais aceleradas. Nem sei se poderia estar falando isso, mas vamos embora. Não posso falar. Posso falar sobre a relação. Existe uma relação fria, fecha aspas. No total, de acordo com os dados do GE, Pedrinho em 9 vezes respondeu não posso falar, para justificar cláusulas que o impedem de expor questões internas e possíveis discordâncias com gestores do futebol da SAF. E o Pedrinho ainda disse, abre aspas, em termos de autonomia, você continua sendo minoritário. O que as pessoas têm que entender, por exemplo, elas acham que se vender um jogador, 30% iria para o associativo. Não, só vamos ver o dinheiro se houver lucro no final da temporada, o que não aconteceu. E outras coisas assim, que eu não sei se eu posso falar. É melhor eu parar, só para deixar claro. Não pode falar porque tem algo misterioso. Não, eu não posso falar porque eu não posso falar. Eu não sei até onde eu posso falar. É muito complexo, entendeu? Não fiz parte de contratações, dispensas e tudo. Não estou fugindo de responsabilidades. Se eu saí de onde saí, sabia das responsabilidades. Infelizmente, não participo dos processos, mas gostaria de ser cobrado pelo que eu participo. Fecha aspas. Está aí a participação do Pedrinho. Tomou posse do Vasco da Gama, já faz aí alguns meses, né? Já faz um tempinho, né? E tentando se justificar, porque a pressão cai em cima do Pedrinho, querendo ou não. Mas quem dá a palavra final é a SAF. Então, o trabalho do Pedrinho fica muito complicado como presidente associativo. Assim, Bruno Prado. É uma coisa bem clara, assim, para quem ainda não compreendeu. Assim, não é uma novidade. O Pedrinho, hoje o Vasco e os outros times que são SAF, o Botafogo, o Cruzeiro, enfim, o Bahia, é uma coisa, o futebol é uma coisa totalmente diferente do clube. O futebol do Vasco tornou-se uma empresa com a aprovação dos sócios, dos conselheiros, e essa empresa foi comprada por uma outra empresa, por investidores da 777, né, que é uma empresa norte-americana. A 777 é dona do futebol do Vasco. O futebol do Vasco é uma coisa, o clube é outra coisa. O Pedrinho ele é presidente do clube, do clube associativo. O Pedrinho não tem nada a ver oficialmente com o futebol do Vasco, ele não tem nenhum poder de decisão. E ele sabia disso, né? O que poderia acontecer? E o Pedrinho, eu acho que é um cara, como comentarista, eu achava excelente comentarista o Pedrinho. Mas quando ele foi eleito presidente, a situação já era essa. O que poderia acontecer, mas não era uma coisa obrigatória, é que ele tivesse, assim, um bom relacionamento com os donos do futebol do Vasco e fosse consultado por eles em algum momento, né? Aí seria uma questão mais de relacionamento.
E não sei por que não existe esse relacionamento. Aí eu já não tenho essa informação. Mas a situação é essa, assim, o Pedrinho ele é presidente do clube. E hoje o Clube Vasco da Gama, Clube de Regatas Vasco da Gama é uma coisa e o futebol do Vasco é outra coisa. É uma empresa que tem donos. E os donos são os americanos aí da 777, que é diferente da situação que o próprio Pedrinho citou, de que ele, quando ainda era comentarista, foi convidado pela 777 para trabalhar lá. Seria diferente, ele seria um funcionário da empresa que é dona do futebol do Vasco, né? E agora ele é presidente do clube que não tem nada a ver com futebol. É isso, assim, hoje o futebol do Vasco, do Botafogo, do Cruzeiro, do Bahia, é uma coisa separada do clube e tem dono. Lá no Bahia também é um ex-jogador, hoje o presidente do clube, que é o Emerson, ex-goleiro, que jogou além do Bahia, jogou no Flamengo, no Atlético Mineiro. Mas o futebol do Bahia é do Grupo City. O Emerson não manda no futebol do Bahia, como o Pedrinho não manda no futebol do Vasco. Acho até que o Emerson, pelo que parece, ele tem boa relação com o pessoal do Grupo City. Mas aí é uma questão de relacionamento. O porquê que o Pedrinho hoje parece não ter uma relação ali com o pessoal da 777, eu não sei. Mas onde ele poderia interferir era através de relacionamento. Eu tenho o Pedrinho, nós nos damos bem, ele vai participar aqui das decisões, mas aí seria uma opção dos donos. Hoje o futebol do Vasco tem um dono e o futebol do Vasco é uma coisa, o clube associativo, do qual o Pedrinho é presidente, é outra coisa completamente diferente. Vanderlei Nogueira, tá aí, Pedrinho concedendo essa entrevista que não foi transmitida pelos canais do Vasco, né? E citando mais de uma vez, de acordo com o GE, em 9 ocasiões, não posso falar. Já que quem dá a palavra final é a SAF, quem decide é a SAF, e ele, como presidente associativo, não tem o mesmo poder da SAF dentro do Vasco da Gama. Então, minha rapaziada, o Vasco aí, né, tentando a contratação do jogador do Juventude, né, Kaique, querendo aí reforçar seu elenco para o restante da temporada, né? O Vasco estuda aí essa contratação, ainda tem outros clubes também da Série A interessados no jogador, né? Que é da Lusa, né? Da Portuguesa lá de São Paulo, e tá lá no Juventude, fazendo uma boa temporada lá pelo Juventude, né? Despertando interesses de vários clubes aí da Série A. O Vasco é um dos interessados no jogador. O Bill aí também do Nova Iguaçu, né, deu uma declaração aí interessante, falando que sobre a quantidade de torcedores no Maracanã, se assustava a jogar contra o Flamengo no Maracanã lotado, e o jogador disse para a repórter que contra o Vasco estava muito mais lotado, né? A diferença foi absurda aí de torcedores na partida entre Vasco e Nova Iguaçu para a partida da final aí entre Flamengo e Nova Iguaçu, né? O Vasco aí continua sua preparação, fez aí a partida contra o Volta Redonda, vencendo aí a partida, né? Um jogo amistoso de treinamento, preparação. O Vasco vai fazer mais um amistoso contra o América Mineiro também em São Januário, visando aí a primeira partida contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro.